Meu nome é Daniel Novaes, sou artista visual, tenho meu ateliê aqui no Rio de Janeiro, que é esse espaço aqui. E meu trabalho principalmente é focado em pinturas em telas, pinturas abstratas, e eu faço alguns retratos também dentro do meu estilo. Então eu queria começar hoje, oficialmente, esse canal aqui no YouTube. É uma ideia que eu já venho pensando há algum tempo. Eu até já postei alguns outros vídeos aqui, mas era material que já tinha sido postado no Instagram, enfim. Estava fazendo uns testes, me familiarizando um pouco com a plataforma. E agora eu acho que estou pronto para criar um conteúdo exclusivo para cá. Quero trazer coisas diferentes, falar um pouco além dos processos, das pinturas, como que esses projetos chegam para mim, as demandas dos clientes, né? Como que eu lido com isso, desde a preparação, o desenvolvimento da pintura, finalização, embalagem, logística. Quero falar então sobre tudo que envolve o universo do trabalho, né? Inclusive essa coisa da gestão da carreira, o que não deixa de ser uma forma de empreendedorismo, né? Então, assim, para quem se interessa sobre negócios também, eu vou falar um pouco sobre isso aqui no canal. Obviamente falar sobre a parte artística, né? Tô tomando um café porque vocês podem perceber que minha voz está meio prejudicada hoje. Nem era o dia para eu estar fazendo isso, mas eu tinha decidido que era hoje que eu ia gravar, estou aqui gravando. Então eu vou falar sobre os resultados que minhas pinturas proporcionam em cada ambiente. Eu trabalho em parcerias com designers de interiores, com os arquitetos, converso diretamente com os clientes. Um monte de coisa que acontece para uma obra sair daqui do meu ateliê e chegar na casa de cada um, no projeto de cada um e provocar essa transformação. Bom, sejam todos bem-vindos. Se esse conteúdo te interessar, já aproveita, se inscreve aqui no canal para pegar a jornada, a trajetória toda desde o comecinho. Deixa um like se gostar do conteúdo, tá bom? Compartilha com os amigos e me acompanha aí nesse projeto que a gente vai começar agora. Uma pintura que eu estou fazendo para o meu próprio acervo, ou seja, não foi uma encomenda de nenhum cliente nesse caso, eu estou fazendo para o acervo e ela fica disponível para uma futura venda. O engraçado sobre isso é que, mesmo ela ainda não tendo um destino final, sempre que eu estou trabalhando em um projeto novo assim, eu fico pensando onde ele provavelmente seria instalado. Então eu já vou criando na minha cabeça uma ambientação enquanto eu estou desenvolvendo a obra. Então eu já penso, de repente, um espaço que tenha bastante tom de madeira, sabe? Uma iluminação bem forte, bem clara, porém indireta, uma casa elegante, sofisticada. Eu acho que esse tipo de pintura vai muito bem nesse tipo de arquitetura também. É muito interessante a gente sempre já criar um projeto futuro para aquele projeto, né? Igual, sei lá, você comprou um terreno, você vai construir uma casa. Muito antes de você contratar o seu arquiteto, assim, você já começa a pensar como que ela poderia ser, né? Como que ela ficaria, a posição dela no terreno, o sol, tudo mais. Você já começa a ter essas ideias. Então aqui é a mesma coisa. Enquanto eu vou desenvolvendo um projeto que ainda é embrionário, eu já começo a pensar onde ele poderia estar instalado. Isso é bem legal porque não deixa de ser um drive, né? É uma direção que você tem para o próprio projeto. Assim. Eu acho bem legal trabalhar dessa forma. Ter sempre isso em mente. Já eu vou falar por que em momentos eu trabalho com a tela em pé, na vertical, e por que em outros momentos eu coloco ela deitada.
essa região aqui ainda está bem escura, ainda pretendo trazer esse tom para cá, fazer um contraflow, né? A gente tem esse movimento grande aqui, eu pretendo fazer um outro para cá, cruzando. Eu acho que vai deixar ainda mais interessante o ritmo. Mas essa área aqui já me ajudou a determinar alguns pontos importantes, que são essas inserções de azul petróleo. Não sei se no vídeo aparece a cor exata, mas a gente tem alguns verdes aqui, turquesa, escuro, esses azuis mais escuros também, azul petróleo, e esse outro mais claro que vem para cá. Então fui adicionando levemente camadas transparentes de um azul desaturado para trazer uma leveza maior para algumas áreas da pintura. A ideia de tirar essa matiz forte do azul foi para integrar melhor esse tom com as outras áreas cinzas que ocupavam uma porção grande da tela. Então eu mantive um tom ainda azulado, mas com um pouco mais sóbrio, trazendo um ar mais elegante, mais sofisticado para a cor em si. A adição de pequenos detalhes com pincéis menores em determinadas áreas também funcionam como uma espécie de colinha que faz a ligação entre as grandes áreas e promove uma transição mais interessante. Em alguns momentos eu prefiro trabalhar com a tela deitada, porque isso me favorece a poder utilizar camadas de tintas mais diluídas e mais fluidas, sem ter o perigo de escorrimento. Caprichando na assinatura. A assinatura sempre é importante deixar bem discreta porque ela não deixa de ser um elemento visual. Outra parte importante para mim, para a apresentação que eu quero dar para minhas pinturas, é a limpeza das laterais da tela. Eu gosto de deixar esse acabamento bem certinho, bem definido, para quando a moldura for instalada, que não haja nenhum ruído ali naquele visual. A obra finalizada, agora eu só vou deixar ela secando bem, fico olhando para ela mais uns 2-3 dias aqui no ateliê para ver se eu ainda quero mudar alguma coisa. Do contrário, eu parto por verniz, assim que o verniz estiver bem seco, tiro algumas fotos, crio umas ideias de ambientação para ver se elas vão estar de acordo com o que eu estava imaginando antes. E se você ficou no vídeo até aqui, aproveita, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse material com seus amigos que você sabe que também gostam de arte. Valeu, nos vemos no próximo. Então essas foram algumas das ideias de ambientação que eu tinha imaginado na minha cabeça desde o momento que eu ainda estava preparando a obra lá no começo. Ambientes bem claros, onde tivesse bastante madeira e luz natural.